Bom dia, Paula. Bom dia para todo mundo. É hora de notícias na Canção Nova. Agora são 9 horas e 21 minutos. Olha, o Papa Francisco concluiu hoje a viagem de quase uma semana à África. E aqui em São Paulo está tendo agora uma celebração para comemorar os 70 anos da Faculdade de Teologia da PUC. O evento conta com a presença do Núncio Apostólico Dom Giovanni Daniello. Nossa equipe mostra daqui a pouco. Direto de Brasília, Ronaldo da Silva traz informações sobre a reforma da Previdência e a carteirinha de estudante digital. Bom, e no Mato Grosso, uma cena triste, queimada na Chapada dos Guimarães, atingindo pontos turísticos, além de dificultar a visibilidade na rodovia. E ainda a previsão do tempo para todo o Brasil, grande parte do país segue com clima seco e quente. O CN Notícias, edição da manhã, está no ar. O Papa Francisco concluiu hoje sua viagem de quase uma semana ao continente africano. Francisco deixou o aeroporto de Antananarivo, em Madagascar, hoje de manhã e deve chegar hoje à tarde em Roma. Um dos últimos compromissos foi nas Ilhas Maurício. Lá o Papa agradeceu a acolhida e elogiou a maneira como o país lida com as diferenças culturais e religiosas. Francisco pediu atenção à juventude e a criação de políticas públicas que ajudem os menos favorecidos a se desenvolverem. Do aeroporto, seguiu para o monumento Santa Maria Rainha da Paz. É a segunda vez que Ilhas Maurício recebe a visita de um Papa. João Paulo II visitou o país em 1989, 20 anos depois da proclamação da independência. A religião que predomina em Ilhas Maurício é o hinduísmo, justamente porque mais da metade da população é originária da Índia. 32% dos habitantes são católicos. E a escolha do Papa de visitar o país entra justamente nesse desejo dele de confirmar as comunidades católicas, principalmente em regiões onde são minoria. Na homilia, ele agradeceu aos que vieram, seja de Maurício ou de outras ilhas da região. Na reflexão, falou sobre as bem-aventuranças, que afirmou ser a carta de identidade de todo cristão. Quando alguém me pergunta como se faz para ser um bom cristão, a resposta é simples. É preciso fazer, cada um a seu modo, aquilo que Jesus diz no discurso das bem-aventuranças. Disse que mesmo com o crescimento econômico dos últimos 10 anos, são ainda os jovens os que mais sofrem com a instabilidade da economia. E afirmou que a juventude é a primeira missão da Igreja, a qual se deve comunicar a alegria do encontro com Jesus. Na breve, mas intensa visita, o Papa ainda circulou de carro aberto pela cidade. Seguiu para o santuário do Beato Jacques Laval, onde rezou diante do corpo do Beato. Na saída, cumprimentou algumas pessoas que são acolhidas por um projeto social do local. E de lá seguiu direto para o encontro com o presidente e outras autoridades civis e religiosas, inclusive representantes de outras religiões do país. Francisco agradeceu a acolhida e disse ter ficado feliz de visitar uma nação tão rica em diversidade cultural, étnica e religiosa, e que ficou impressionado com a capacidade de respeitar e harmonizar as diferenças em favor do bem comum. Atenta ao bem comum. Exortou a ter atenção ao crescimento econômico para que esse não despreze os mais pobres e ignore a proteção ao meio ambiente. Pediu uma política que dê testemunho aos jovens, que combata a corrupção e modelos que privilegiam apenas uma parcela da sociedade. E afirmou desejar que todas as religiões do país continuem num caminho de diálogo e de colaboração à paz social. E reafirmou a disponibilidade dos católicos de Ilhas Maurício a crescer nesse diálogo. Participar a questo fruttuoso diálogo. Bom, agora a gente vai falar com o André Cunha, porque a Faculdade de Teologia da PUC, em São Paulo, está celebrando 70 anos. A comemoração acontece na sede da universidade, no bairro Ipiranga. É para lá, então, que a gente vai agora ao vivo com o André Cunha, né, André? Bom dia. Bom dia, Rodrigo. Bom dia para todo mundo. É exatamente isso. As comemorações pelos 70 anos da Faculdade de Teologia da PUC começaram às 8 da manhã com esta missa que está nos ritos finais, presidida pelo
Núncio Apostólico do Brasil, Dom Giovanni Daniello. Às 10 horas está previsto um ato solene de abertura oficial do evento que vai se estender até a quinta-feira. Antes da missa, eu conversei com o Dom Giovanni, né? Ele falou da alegria de celebrar estes 70 anos da Faculdade de Teologia e também falou da importância do diálogo que a teologia deve fazer com o mundo moderno. Vamos acompanhar. Da Faculdade de Teologia é um percurso muito já bem feito, muito grande, mas que é sempre um percurso que inicia outros caminhos. É claro, o saber, a sabedoria não acaba nunca, então estamos sempre na busca de caminhos, na busca de aberturas, na busca de diálogos e tudo isso. Então, estar aqui hoje com a Arquidiocese de São Paulo e com a Universidade para comemorar este alcance já alcançado é para mim uma grande honra e um grande prazer. Dom Giovanni, a teologia ela é importante para o cristianismo, né? Mas ela também estabelece um diálogo com o mundo moderno. É possível esse diálogo? Eu acho que a teologia é importante para todo mundo que quer descobrir, evidentemente, esta mensagem, esta palavra de Deus, conhecer este Deus. E é claro que num mundo no qual parece sempre mais desaparecer um pouco, se posso assim dizer, esse sentido do espiritual, um mundo sempre mais orientado horizontalmente que verticalmente, acho que a teologia pode, o estudo da teologia pode contribuir a fazer com que os espíritos, as almas das pessoas se orientem sempre mais verso alto, para depois, posso-se dizer, descer e também contribuir ao encontro com os outros. Acho importante que vai sempre na frente e, sem dúvida, esta faculdade vai contribuir neste diálogo. A gente vai acompanhar, Rodrigo, esse dia de celebração aqui na PUC, na Faculdade de Teologia da PUC, e à noite a gente mostra detalhes da história destes 70 anos. Rodrigo. Pelas informações, parabéns para a PUC, aí 70 anos, né? Quantos padres, quantas pessoas formadas em teologia ao longo desses anos. A seguir, vamos a Brasília, saber quais são os destaques do Congresso no dia de hoje. E você fica agora com imagens aqui de São Paulo, a mínima é 17 e a máxima 33 graus. A gente volta já. CN Notícias, edição da manhã de volta. O presidente Jair Bolsonaro segue internado no Hospital Vila Nova Star, na zona sul de São Paulo. De acordo com o último boletim médico, o quadro do presidente permanece estável, sem dor e febre. Ao longo do dia, ele realizou exercícios de fisioterapia, caminhou pelo corredor do hospital. O presidente se alimenta apenas de líquidos. A recomendação da equipe médica é evitar reuniões nos próximos dias e permanecer com visitas restritas para não forçar a fala. Ontem, Bolsonaro recebeu a visita do presidente em exercício, general Milton Mourão. E Bolsonaro só deve voltar a despachar no fim de semana. A previsão é que o presidente permaneça internado por um período de 7 a 10 dias. Agora vamos ao vivo a Brasília conversar com o Ronaldo da Silva. Ele atualiza sobre o que está acontecendo lá no Congresso. E um dos destaques é a reforma da Previdência, né, Ronaldo? Que segue em discussão aí no Senado. Bom dia, Ronaldo. Olá, Rodrigo. Bom dia para você. Não é fácil atualizar os assuntos aqui em Brasília, porque são muitíssimos. Você tocou no primeiro deles, reforma da Previdência. Ela está em tramitação agora no Senado Federal. E hoje haverá uma sessão no plenário com 3 pessoas favoráveis, 3 pessoas contrárias à reforma da Previdência. Depois deste debate de hoje, Rodrigo, tem-se a expectativa de que amanhã já entre em votação este tema da reforma da Previdência no Senado Federal. Isto é, seria no plenário, e a pressa é questionada por muitos dos políticos, mas o presidente do Senado, ele quer já pôr em votação amanhã, dia 11 de setembro, a reforma da Previdência no plenário do Senado Federal. Mais assuntos, então, para a gente atualizar aqui, Rodrigo. Vota a Câmara dos Deputados. Hoje, o que a Câmara dos Deputados vai fazer? O primeiro item que está na pauta da Câmara hoje, Rodrigo, é a votação da medida provisória que agiliza o repasse para estados e para o Distrito Federal de recursos apreendidos junto a criminosos que foram presos
pelo tráfico de drogas. Então, um dos primeiros itens que hoje já está para análise no plenário da Câmara dos Deputados e, segundo toda a expectativa que já se observa por aqui, passará facilmente já esta aprovação. Assim, estados e Distrito Federal poderão usar recursos que foram recolhidos junto a criminosos do tráfico de drogas. Mais assuntos para atualizarmos aqui. Análises de medidas provisórias. O presidente Jair Bolsonaro, ele emitiu 2 medidas que estão agora na Câmara dos Deputados para serem analisadas. Por exemplo, aquela que institui a carteirinha estudantil digital, acabando com o modelo antigo em que se tinha que pagar, e agora a digital você pode baixar no seu telefone celular e não precisa pagar mais nada. A Câmara pode analisar, pode mudar ou não esta medida provisória do presidente que ontem foi publicada no Diário Oficial. Uma segunda medida provisória é aquela que também desobriga órgãos públicos a publicarem em grandes veículos de comunicação ou médios ou pequenos veículos de comunicação pagando as normas, as decisões que são tomadas por estes mesmos órgãos públicos. Por exemplo, documentos relativos a licitações, sobretudo licitações em jornais de grande circulação. E, Rodrigo, também está em análise agora, e é uma semana que vai se apenas discutir aqui no Congresso Nacional, os vetos do presidente Jair Bolsonaro quanto à lei do abuso de autoridade. Apenas está na discussão, mas já se ouve muitos comentários aqui, uma movimentação de oposição e do Centrão querendo rejeitar todos os vetos que o presidente Jair Bolsonaro fez. E para terminar, uma notícia importante também, reflexiva, viu, Rodrigo? Está acontecendo, começou agora há pouco, às 9 horas da manhã, um simpósio nacional de prevenção do suicídio e automutilação na Câmara dos Deputados, auditório Nereu Ramos, é um grande auditório, e foram convidadas algumas autoridades. A ministra da Mulher, Família e Direitos Humanos, Damares Alves, abriu o evento e agora, por exemplo, estará presente, entre tantos outros convidados e autoridades, no assunto, Rodrigo, o presidente da Associação Brasileira de Prevenção do Suicídio e Associação Latino-Americana de Suicidologia, Dr. Humberto Costa, e o Bernardinho, o ex-técnico da Seleção Brasileira de Vôlei. Os assuntos serão todos referentes à questão de suicídio e automutilação. É a causa da morte de 11 mil pessoas por ano no Brasil, perdem a vida por causa do suicídio. E entre os jovens de 14 a 29 anos, Rodrigo, é a 4ª causa de morte no Brasil. No mundo, já é a 2ª. Algo interessante acontecerá também neste dia e neste simpósio. Ao final, uma turma do Corpo de Bombeiros e do SAMU aqui do Distrito Federal será formada com especialização em atendimento à prevenção e à pós-venção do suicídio. Bom dia. Obrigado pelas informações, Ronaldo. Como o Ronaldo falou, são muitos assuntos, né, para tratar, mas missão dada, missão cumprida, Ronaldo. Obrigado. A partir de hoje, 10.400.000 trabalhadores começam a receber as cotas do PIS. Quem pode sacar são os participantes com idade a partir de 60 anos, que tenham saldo e sejam cadastrados no PIS até 4 de outubro de 1988. Não há prazo final para a retirada do dinheiro, a Caixa pretende pagar mais de 18 bilhões de reais e para saber se há saldo disponível para saque, é só acessar o site contasidade.caixa.gov.br e colocar o número do CPF. A seguir, o incêndio continua destruindo florestas e pontos turísticos da Chapada dos Guimarães e você acompanha a seguir a previsão do tempo para todo o país. CN Notícias, edição da manhã de volta. Vamos conferir agora os destaques de alguns jornais de fora do país. The Washington Post. Trump declara morto o acordo do Talibã e as negociações de paz terminaram. Informação aí às vésperas do dia 11 de setembro, né? E o The Telegraph fala do caos no parlamento. Os parlamentares da oposição fizeram um protesto na Câmara dos Comuns. E o jornal É o País eleva para 25 o número de mortes causadas pela passagem do furacão Dorian nas Bahamas. Após uma semana da passagem do furacão, cerca de 3.500 pessoas tiveram que deixar suas casas. Aqui no Brasil, um incêndio continua destruindo as florestas do Parque Nacional de Chapada dos Guimarães, a 65 quilômetros de Cuiabá.
O fogo atingiu a área do Portão do Inferno, a Cachoeira da Geladeira e a Cachoeira do Marimbondo, pontos turísticos do parque. O tráfego entre Cuiabá e o município Chapada dos Guimarães está prejudicado porque parte do incêndio acontece também próximo à rodovia. O fogo está se espalhando rapidamente por causa do calor e da baixa umidade. Bom, a umidade relativa do ar entra em estado de atenção em quase toda a região sudeste e centro-oeste, como a gente viu, no interior do Nordeste, no Pará e norte do Paraná. Segundo a Organização Mundial da Saúde, a OMS, a umidade atinge índices abaixo de 30%, o que não é adequado para a saúde. O recomendado é que fique acima de 60%. Vamos conferir então agora como fica a previsão do tempo para esta terça-feira em todo o Brasil. Nesta terça-feira, na região sul, a passagem de uma nova frente fria deixa o tempo instável no Rio Grande do Sul. Chove no sul de Porto Alegre e a temperatura cai. No norte gaúcho, áreas de serra, em Santa Catarina e no sul do Paraná, chuvas isoladas a partir da tarde. O tempo vai continuar firme em todo o sudeste. O sol brilha forte, faz calor e não chove. À tarde, os níveis de umidade relativa do ar entram em declínio. Uma massa de ar seco predomina no centro-oeste. Tem previsão de chuva fraca e mal distribuída, apenas no oeste do Mato Grosso e do Mato Grosso do Sul. Nas demais áreas, incluindo Campo Grande, Cuiabá, Goiânia e Brasília, o sol brilha forte e o calor deve ser intenso no período da tarde. Na região norte, pode chover em Roraima durante o dia. No Amapá e no Tocantins, não chove. Nas demais áreas, sol, calor e pancadas de chuva isolada. Na região nordeste, muitas nuvens e chuva a qualquer hora no leste de Salvador até o leste de Sergipe. Nas outras áreas do litoral, a chuva é passageira e o sol aparece forte. Bom, aqui em São Paulo a gente está curtindo esse calorzinho, né? E segundo me informou a Idalina Miranda, da previsão do tempo, já deve chegar uma nova frente fria aí lá por quinta, sexta-feira. Assim a gente encerra esta edição do Canção Nova Notícias. Outras informações você confere no nosso site noticias.cançãonova.com e no Canção Nova Notícias, edição da noite às 6:45. Bom dia, até amanhã. Você fica agora na companhia da Renata Vasconcelos no programa Manhã Viva. Continua o assunto aí falando das mulheres da Bíblia, né, Renata? Bom dia para você, uma manhã viva.